Como conseguir a consistência no trade? Eu passei 3 anos sem saber a real resposta. Ou melhor, será que é possível conseguir? Já vou te adiantar. Não. Isso porque consistência tem muito mais a ver com hábito do que com conquista. A cada vez que eu melhoro os pontos que eu vou te passar nesse vídeo, mais estável fica a minha. Mas calma, antes da gente iniciar, não esquece de deixar seu like, seu comentário aqui embaixo, porque isso é muito importante pra gente continuar com os conteúdos gratuitos. Agora que você já deixou sua curtida, vamos pro primeiro ponto, que é muito importante você ajustar e alinhar a expectativa à realidade juntamente à paciência. Quando eu comecei, na primeira semana eu já estava tendo alguns resultados, e eu pensei já que no máximo em um mês eu já estaria tendo resultados grandiosos. E no mercado não funciona assim, nada na vida funciona assim. É um processo, é uma construção, precisa ser lapidado. Quando você já começa com os 2 pés na porta, com essa pressa, com essa expectativa super de ter resultados grandiosos em pouco tempo, você acaba atropelando alguns passos que são essenciais nesse processo. A partir do momento que você não domina a tranquilidade, isso te atrapalha até mesmo aceitar fechar um dia negativo, que poderia ser algo super normal, perdendo o mínimo possível para você posteriormente fechar semanas, meses muito lucrativos por ter aceitado e respeitado esse processo. Para desenvolver esse ponto, busque limitar as suas operações, busque fazer no máximo de 3 a 5 operações quando em um dia, porque a alta adrenalina gerada ali nos trades, quanto mais trades você faz, mais suas emoções vão ficar agitadas e oscilando bastante. Isso pode gerar mais um vício, uma necessidade de operar, e a ideia e seu objetivo principal sempre deve ser lucrar e não operar. O segundo ponto mais importante é a técnica, pois somente através dela você terá objetividade para realizar suas operações com eficácia. Quando eu comecei, eu fazia as minhas operações muito como a grande massa faz, o varejo, digamos assim. E acaba que essa grande massa, ela serve de liquidez para os grandes players abrirem suas posições. Por quê? Porque eles precisam dessa contraparte. Eles, para montar grandes posições compradoras, precisa ter a contraparte de venda, porque o mercado ele funciona dessa forma. O book de ofertas, né, as negociações são fechadas, um comprando e outro vendendo, e aquilo casando. Quanto mais liquidez tem um ativo, né, mais negociação, mais esses ativos casam. Porém, de qualquer forma, para abrir grandes posições, eles precisam de uma grande quantidade naquela faixa de preço. E aí essa grande quantidade, ela é gerada através de induções institucionais, liquidez feitas por estruturas. Já trouxe isso em alguns vídeos aqui no canal. Mas mais importante do que isso, eu vou abordar com muito mais profundidade, mais dessas técnicas, um evento que eu vou fazer para você de forma totalmente gratuita do dia 2 a 5 de setembro. Se você não se cadastrou ainda, clica no primeiro link da descrição para garantir sua vaga, porque é totalmente gratuito e vai te agregar muito. Lá eu vou abordar várias técnicas, comportamentos, experiências que eu adquiri nos meus últimos 7 anos de mercado. E essas técnicas, elas de fato eu não dominava nesses primeiros 3 anos que eu não tinha resultado. Quando eu comecei a estudar sobre elas, eu comecei a ter muito mais precisão nas minhas operações e melhorar a minha assertividade, a lucratividade, e de fato isso me auxiliou muito para atingir a consistência. O terceiro ponto fundamental que eu demorei a desenvolver é a gestão de risco bem aplicada. Eu não estou falando daquela de você anotar seus acertos e erros em uma planilha. Eu estou falando de você ter uma matemática, uma eficácia boa nas suas operações, e o mais importante, saber o quanto você ganha, saber o quanto você perde, saber fechar um dia perdendo o mínimo possível. Você não precisa fechar o dia ou no take ou no stop. Você pode se identificar, se o dia tiver mais fácil, pegar o seu take ou até mais. Se o dia tiver mais difícil, tentar perder o mínimo possível, porque essa é a real. Tem uma frase que eu li em um livro que se diz assim: o trader sortudo é aquele que minimiza erros e, se cometer algum, age para minimizar os danos, saindo rapidamente da situação. Na prática, para cada trade em que você entra, o elemento mais importante é o stop loss. Isso, muitas das vezes no começo, para o trader amador acabar buscando a alta assertividade, estar certo o tempo todo, ele acaba abrindo mão totalmente do risco. E isso é algo que muitos acabam pecando. Por quê? Porque até quando você domina bem a técnica, você vai começar a crescer seu ego, ao ponto de você falar: pô, eu tô acertando o tempo todo. Só que o mercado ele é feito de ciclos, vai ter momentos que vai estar acertando sequencialmente, vai ter momentos que você pode errar algumas vezes sequencial também, vai ter um equilíbrio. A assertividade de 80%, por exemplo, não significa que você vai acertar 8 e errar depois 2, né? Acertar 8 seguidas e errar 2 de 10, por exemplo. Você pode acertar 2, errar depois 3, depois acertar mais 4, e assim você ter uma estatística média. Então é muito importante você entender isso e respeitar o processo, porque não tem como a gente prever qual trade vai dar certo. Tem como você prever de fato que uma estatística geral de você usar um método objetivo e lucrativo, que ao longo disso, juntado a longo prazo, vai dar certo. Não sei se o próximo trade ele vai dar certo. Eu sei que ao longo dos próximos trades que eu vou fazer, vai dar certo.
E isso eu consegui desenvolver muito também através da técnica, porque quando você domina verdadeiramente a técnica, você tem mais paciência para você esperar a configuração, porque você sabe que se o preço está chegando perto da sua região e não tocou, aquilo não está sendo acionado, e se ele for sem chegar lá, você não vai entrar. Então eu não mudo a minha forma de operar porque ela tem objetividade. Se você for operar de uma forma muito subjetiva, você opera com base na experiência e não com base na estatística do seu operacional. E aí, quando você de repente pega um trade em que você fechou a operação e o trade voltou tudo, e aí você fala: cara, que graças a Deus que eu simplesmente consegui fechar esse trade. Aí de repente você, outro belo dia, fechou o mesmo trade, só que aí o trade ele continuou andando e andou 10 mil vezes mais do que o seu risco. E aí você pensou: putz, por que eu fui fechar esse trade? Eu deveria segurar. Aí quando você vai fazer a próxima operação, você vai pensar em base da experiência que você teve: eu vou segurar esse trade porque na outra eu não segurei e ele foi muito mais. Ou então eu vou fechar esse trade porque na outra ele simplesmente voltou tudo. Então você acaba tomando a sua próxima decisão com base na experiência que você teve e não com base na estatística do seu operacional. Isso é o que muitos iniciantes acabam errando, e eu errei durante esses primeiros 3 anos também, porque eu ia pulando de galho em galho, eu pulava operacional para operacional, porque às vezes a gente pode pegar um ciclo bom em um operacional quando estiver testando, ou pegar o ciclo ruim dele e achar que por ter pego o ciclo ruim dele quando estiver testando durante uma semana ou durante alguns dias, esse operacional não serve para você. Mas na verdade você precisa entender que nenhum operacional ele é 100%. Você precisa usar uma técnica que vai te causar conforto e principalmente objetividade para você seguir o restante dos tópicos até que eu te passei nesse vídeo. Então agora que você já está há muitos anos na minha frente, pois isso foi o que eu demorei a entender nos primeiros 3 anos de mercado. Mas entenda que é um direcionamento, é um passo, e você precisa dar o outro, que é a prática, a profundidade de cada um desses tópicos que eu te passei. Para você que tem o interesse em aprofundar, o convido novamente para a imersão A Chave da Consistência. Nos últimos 7 anos de mercado, eu adquiri muitas experiências, comportamentos específicos que me ajudou a atingir a consistência. E eu destrinchei, vou detalhar tudo para vocês em 4 super aulas desse evento, e você não pode perder de maneira nenhuma, porque é uma imersão totalmente gratuita e é muito simples para você realizar o seu cadastro. Para garantir a sua vaga, você vai clicar no primeiro link da descrição e após isso eu irei te registrar, te cadastrar em um grupo VIP. Nesse grupo VIP do evento você receberá todas as atualizações e todas as aulas também para não ficar de fora. Te espero no grande evento, um grande abraço, valeu!